E aí, jovens, aqui quem fala é o Tio Sam e hoje vamos para mais um vídeo sobre a história do Pokémon TCG. Dessa vez vamos falar sobre a 7ª geração, a geração onde finalmente a gente teve um conteúdo aí, né, simultâneo com os Estados Unidos. Finalmente os brasileiros estavam tendo aí as suas cartas lançadas na data correta. Se você tem gostado do meu conteúdo, considere se tornar um padrinho, o link vai estar na descrição. Você pode apoiar o canal com vários valores, várias recompensas diferentes, ajudar na minha produção de conteúdo, fazer parte do grupo de WhatsApp e participar de sorteios exclusivos. Se tu quer acompanhar mais do meu conteúdo também, dá uma passadinha nas lives na twitch.tv/tiosão82 de segunda a sexta a partir das 15 horas. Outra coisa também pra avisar logo no começo do vídeo, se você tá gostando dessa série, tá gostando do conteúdo, tá bacana, né? Você sabe que tem vários outros episódios, então se você ainda não assistiu algum deles, já sai desse episódio e assiste outro. Se for possível, indica essa série pra um amigo seu, tá bom? Uma coisa importante é você deixar o seu like e colocar algum comentário aqui de algo que você achou bacana durante essa geração. Eu tenho certeza que muitos de vocês jogaram Sol e Lua. E sob o belo céu de Alola, Pokémon Sun e Moon foram lançados para o Nintendo 3DS, trazendo novos Pokémon, novos treinadores, novas aventuras e, como sempre, o TCG não ficou para trás, sempre acompanhando aí o mesmo bloco que está acontecendo no videogame. Em dezembro de 2016, com 143 cartas, nasceu a coleção base de todo o bloco Sol e Lua no Japão. A versão ocidental veio só um pouco maior, com 163 cartas, e chegou aqui em fevereiro de 2017. 9 dias separaram o lançamento brasileiro do americano. Falei que a gente tava engajando aqui, né? Mas vai chegar ainda, calma. Inclusive, um momento muito importante, pelo menos na minha história como influenciador, eu lembro de uma reunião que aconteceu, que a Copag me ligou avisando, né, sobre o bloco passado da geração passada, que eles não iam fazer a coleção altamente colecionável Evoluções. Eles não queriam dar essa notícia, eles queriam que eu desse essa notícia pro público, porque o público ia se sentir mais tranquilo. Então esse aí foi um dos momentos pra mim chave. Eu falei assim, caramba, mano, 2016, 2017 ali, velho, o meu trampo tá sendo reconhecido, tá sendo da hora, que o pessoal tá me chamando pra dar notícia ruim pra comunidade. Só que não era uma notícia ruim, né? A longo prazo, é aquela coisa, né? Igual reforma, os transtornos passam, os benefícios ficam, e foi basicamente isso que aconteceu com Sol e Lua. Mas, só pra avisar aí um pouquinho, pelo menos, da minha história com o Pokémon TCG. Pra quem não conhece os jogos eletrônicos de Alola, existem cristais especiais, assim como as Mega Pedras de Chaos, que permitem a um Pokémon usar seu poder máximo uma vez por batalha. Esse poder é o Z-Move, ou Movimento Z. Diferentemente das Mega Pedras, que são específicas para alguns Pokémon, todos os Pokémon podem usar um Z-Move. No Pokémon TCG, essa essência do Z-Move, ela foi meio que mantida, que era um golpe que você podia usar uma vez na partida, e acabou que virou os ataques GX. Ao contrário do que estava acontecendo lá na época de XY, aqui a nova nomenclatura de Ultra Rara seria o GX. O que tinha um pouco diferente é que o GX ele acaba que poderia ser uma evolução, ao contrário dos X, que eram sempre básicos. Os Pokémon GX são geralmente mais fortes que sua forma não GX, mas a grande sacada da mecânica é que você também só pode usar uma vez por batalha o ataque GX. Um novo marcador foi criado, o marcador GX, que deve ser virado para indicar que o seu já foi usado. Então tinha ali uma informação na mesa bem tranquila para saber se você já usou durante esse jogo ou não. Mesmo que você tenha 6 Pokémon GX em batalha, ao usar o movimento de um, os outros não podem mais usar. E assim como os Pokémon X nocautearam Pokémon GX, dá ao adversário 2 prêmios ao invés de apenas um. Entre os primeiros Pokémon GX tivemos as formas finais dos iniciais de Alola, Decidueye, Incineroar e Primarina, e os guardiões das capas dos jogos Solgaleo e Lunala. Esse spoiler aí foi bem bacana, porque a gente ficou sabendo no Mundial, por exemplo, de Pokémon TCG, passou um trailer onde a gente tinha o Solgaleo, tinha a Lunala, mas a gente só tinha os ataques. A gente não sabia por quantas energias, qual dano ia causar, e nem se esses Pokémon eram básicos, né? Depois a gente foi receber que eles eram estágio 2, inclusive ia acabar virando um spoiler aí da própria história do jogo. No total, 11 Pokémon GX foram apresentados em Sol e Lua. Uma característica legal dos Pokémon GX é que a maioria deles tinham 3
3 versões, o que se repetiu em todo o bloco. Uma versão normal, uma versão full art e uma versão secreta, que acabou sendo apelidada no meio da comunidade de Rainbow, porque ela era toda brilhosa, não dava pra ver as cores do Pokémon direito. E assim, sinceramente, eram cartas bonitas, mas acabava que dificultava muito você a completar a coleção como um todo, mas a longo prazo a gente sabe que essas aí as que vão valer bastante. Então todas, Charizard Rainbow, Evolution Rainbow, Pokémon Lendário Rainbow, todas essas coisas aí sempre foram muito colecionáveis durante o bloco. E que bloco lindo que é Sol e Lua. Falando em cartas secretas, 14 estavam contidas na expansão inicial de Sol e Lua, incluindo 2 energias douradas, a psíquica e a de metal. Além de uma Ultra Bola dourada que chegou a valer mais de 400 conto no seu lançamento, mano. Com a box ali em torno de R$200, abriu uma Ultra Bola, já pode sair dali, vendeu, compra 2 Booster Box. Era insano. Outra novidade de Alola foram as formas regionais de Pokémon conhecidos. Em Alola, as questões climáticas fizeram com que os Pokémon se adaptassem ao seu meio, mudando a sua aparência e tipo. Isso daí foi muito legal da região de Alola. Pra quem não conhece aí, vai ver agora esses Pokémon que são muito massa. Entre as primeiras formas de Alola conhecida, temos o Muk, que acabou absorvendo muito lixo, o Raticate, que acabou ficando muito nas sombras, acabou indo pro tipo noturno, Persian e Dugtrio. Além disso, 40 Pokémon inéditos foram apresentados para nós em formato de cartas. Uma das mudanças em Alola, para quem estava acostumado a ter sempre 3 lendários menores, como os 3 pássaros de canto, os 3 cães lendários, né, de Johto, e por aí os 4 guardiões seriam ali na ilha de Alola, e 2 deles são o destaque da nossa segunda expansão do bloco Sol e Lua. Guardiões Ascendente chegou no Japão em março de 2017 com 124 cartas, e no Ocidente em maio com 169. Dessa vez a espera pro público brasileiro foi de apenas uma semana. Tamo chegando lá, hein? Tapu Koko e Tapu Lele em suas formas GX são foco. E que foco são eles, já que foram cartas que entraram em boa parte dos melhores decks que a expansão foi autorizada a ser usada no competitivo. A Tapu Lele mesmo era insana, né? Era uma reaproveitadora ali de recursos absurdo, virou uma carta staple, que são as cartas mais usadas aí do formato, tava em todo o deck. Então, nessa coleção, abrir a Tapu Lele normalmente era o seu nível de investimento, que valia a pena de coleção, valia a pena pra competitivo, era a carta que todo mundo queria tirar. Mais 12 Pokémon GX foram apresentados, incluindo a primeira carta GX de uma forma regional, a Ninetales de Alola. E que forma linda, né, cara, que é a Ninetales. Mas ele não foi a única forma regional que conhecemos em Guardiões Ascendentes. As famílias de Sandslash e Golem o acompanharam, embora em versões não GX. E novamente, essa expansão veio cheia de cartas secretas, 24 no total, incluindo mais 4 energias douradas, em color dupla. Saudades, né, cara? Putz, a energia em color dupla, cara, ajuda tanto, né? Principalmente os Pokémon menorzinhos ali. Começou na primeira coleção de Pokémon do CG, a gente vai se desapegando. Até hoje estamos sem ela no formato, viu? Vamos chegar nesse tempo, mas spoiler aí. Veio aqui, pareceu que ia ficar pra sempre, não ficou não. Energia básica de planta, elétrica e lutadora. Também foi a primeira vez que um Kahuna virou carta. Pandan, que tinha uma full art invocada demais. A seguir, Sombras Ardentes chegou ao mundo, lançada em junho de 2017 no Japão, com 128 cartas. Essa foi a primeira expansão da história do Pokémon CG a ter lançamento simultâneo nos Estados Unidos e no Brasil. Chegamos lá, hein? Olha só, prometeu, falou que ia ser simultâneo, não deu certo na primeira, não deu certo na segunda, mas deu certo na terceira. Parabéns aí, Copag, que conseguiu fazer esse feito. Desde então, todas as expansões saíram juntas, aqui e lá. A propósito, a versão ocidental veio com 169 cartas. O foco dessa expansão era tanto no Ho-Oh, por causa do 20º filme de Pokémon, Pokémon Escolho Você, quanto o Necrozma, que era meio que o vilão, né, do bloco Sol e Lua. Junto com eles vieram vários outros Pokémon prontos pra lutar: Marshadow, Tapu Fini, Machamp, Charizard e Darkrai. Todos ganharam forma GX. Junto com eles, um total de 12 Pokémon GX foi lançado, incluindo o Muk de Alola, que tirou a solidão aí de Ninetales como forma Alola. Entre as 22 cartas secretas dessa expansão estavam mais 3 energias, a de Fogo, Fada e Escuridão. Com isso, a única energia básica que ainda não tinha sua forma dourada era a de Água. Nessa coleção, destaque especial para a carta Guzma, que mudou bastante por muito tempo a forma como o Pokémon TCG competitivo era jogado. O líder da equipe Skull era meio que uma carta obrigatória, ele tinha em todos os decks. Ele trazia uma mecânica inovadora porque, além de dar alvo no real Pokémon que você quer causar dano do oponente, ele ainda te deixava trocar caso você não tivesse com o Pokémon que você queria. É mais difícil levar recurso para o Pokémon que tá lutando na posição ativa do que para os Pokémon no banco. Então você preparava alguém no banco, trocava e ainda causava esse dano no real Pokémon que você queria. O Guzma era muito forte. A seguir tivemos Sol e Lua 3,5, conhecido como Lendas Luminescentes, a primeira coleção especial do bloco Sol e Lua. Lançada em julho de 2017 no Japão com 82 cartas e por aqui em outubro com 78, essa mini coleção traz vários
vários Pokémon lendário e mítico que passaram por todos os filmes que foram lançados até então. Outra parte legal dessa mini coleção é a razão pela qual ela tem esse nome, foi o retorno dos Pokémon luminescente, pela primeira vez com esse nome, que não eram vistos desde Neo Destiny. Bom, até então eles eram conhecidos como Pokémon Shiny, né? Shiny, tinha também a versão Star, que não falava que era Shiny, mas a gente via que eram esses Pokémon que não estão na sua forma de coloração comum, que é basicamente o Shiny, mas aqui a gente ganhou uma tradução, um nome oficial. Então o Pokémon Shiny ele chama Luminescente. Mewtwo, Raichu, Entei e Zoroark ganharam versões GX, enquanto que o Genesect, Volcanion, Mew, Jirachi, Rayquaza e Arceus ganharam versões luminescentes. O Mew luminescente, aliás, viu muito jogo, mas eles não foram os únicos a entrarem em jogo. Teve Shaymin, Virizion, Reshiram, Palkia, Manaphy, Keldeo, Zekrom, Latios, Yveltal e Hoopa, todos que foram protagonistas em algum filme ganharam versões em cartas nessa mini coleção. Todo mundo veio pra festa. Festa que, assim como em gerações, só poderia ser obtida através dos blisters triplos, sempre com uma promo, e que não poderia deixar de ser em Sol e Lua, né? Mini coleção tem carta secreta? Meu Deus, Sol e Lua tem muita carta secreta. Desta vez 5, todas são Pokémon GX, Entei, Raichu, Zoroark, 2 cartas diferentes do Mewtwo, uma Full Art e uma Rainbow, essa diferente muito bonita ali no laboratório ali. O que não dá pra deixar passar aqui dessa coleção é que ela é uma coleção de colecionadores, né, mais voltada para o público colecionador, mas ela tinha o Zoroark GX, o que por muitos é considerado uma das melhores cartas do Pokémon CG de todos os tempos. Ele tinha uma habilidade que deixava você descartar uma carta da sua mão para comprar 2. Faça essa conversão em qualquer jogo que não seja, sei lá, o Uno. Você tem um recurso na sua mão, ele pode ser bom, pode ser ruim, o que importa é que você pode descartar um recurso para trocar por 2. Você troca 1 por 2, isso é muito forte e acabou quebrando o jogo do Pokémon CG, muito a favor aí pro lado do Zoroark GX nessa época. Voltando à contagem das expansões, continuamos a jornada por Alola com Invasão Carmim, com as mesmas 124 cartas nas 2 metades do mundo. Ela chegou à Terra do Sol Nascente em setembro de 2017 e em novembro por aqui. O foco dessa expansão são as Ultra Criaturas, e ela ia trazer um novo tipo de GX, que tinha aquela coloração azul, só que agora esse carmim, né, esse vermelho mais escuro ia dar um novo tipo de coloração. As cartas GX, elas acabavam que interagiam com os prêmios de uma forma que não era tão vista, tão fácil assim no Pokémon do CG, e aí a gente teve várias outras criaturas na sua forma GX. Nihilego, Buzzwole, Kartana e Guzzlord, as 4 Ultra Criaturas lançaram em versão GX nessa coleção. O Buzzwole, aliás, ele já chegou sendo o melhor amigo do Zoroark, ele chegou da dimensão dele, pousou, desfez as malas e os dois já andaram juntos aí por um bom tempo no competitivo. Para contra-atacar a Alola, tinha um poder de Silvally GX, o Pokémon criado em laboratório, especialmente para combater as Ultra Criaturas. Para ajudá-lo, as formas de Alola, de Golem e Exeggutor também receberam uma versão GX, além de Gyarados. No total, 8 Pokémon aqui foram apresentados. E entre as 13 cartas secretas dessa coleção estão novamente 3 energias. A de água finalmente chegou, junto com a energia de contra-ataque e a energia de dobra. Definitivamente gastaram tinta dourada nas expansões de Sol e Lua. É carta dourada pra tudo qualquer lado, meu amigo. Canseira colecionar, mas se tu é colecionador, feita esse desafio aí. Será que você consegue? A próxima expansão foi Ultra Prisma, foi lançada em dezembro de 2017 no Japão com 156 cartas, e em fevereiro do ano seguinte por aqui com 173. Se em Invasão Carmim as Ultra Criaturas invadiram a Alola, é hora de viajarmos pelo Ultra Buraco de Minhoca para conhecer as formas diferentes de Necrozma, ao possuir o Solgaleo e Lunala, além das novas Ultra Criaturas. Em termos de mecânica, Ultra Prisma traz importantes adições ao que estava disponível no formato. A principal adição são as cartas Estrela Prisma, com um símbolo especial e belas artes. Dessas cartas são versões mais fortes de Pokémon básico, treinadores e energia. Em troca, cada deck pode conter apenas uma cópia delas no deck. Mais que isso, quando uma carta Estrela Prisma é descartada, ela não vai para a pilha de descarte, mas para a zona perdida que volta para o jogo, que basicamente torna essa carta completamente inutilizada. Mas você não podia ter uma carta Estrela Prisma como era, por exemplo, na época da Black and White com os Ace Spect, que você poderia ter um. Aqui não, você pode ter uma Estrela Prisma, mas se você quiser usar mais de uma, você pode ter uma de cada uma das que você decidiu usar. Outra mecânica que volta é a original dos Pokémon fósseis, que são apresentados em Alola pela primeira vez, evoluindo de uma carta de treinador, o fóssil não identificado. Como essa expansão trouxe Palkia de algo em suas versões GX, além dos iniciais e vários outros Pokémon de Sinnoh, muita gente começou a gritar: Sinnoh confirmed, não, agora Sinnoh tá confirmadíssimo, teremos os remakes. Basicamente nessa altura aqui de coleções, no bloco XY, se for pra considerar, a gente teve ali, né, Omega Ruby e Alpha Sapphire, foi relançado esse remake mais ou menos no meio do bloco TCG, acompanharia por aqui, mas mesmo tendo muitas cartas de Sinnoh na coleção, nada de remake, inclusive até hoje. Mas falando dos iniciais,
especiais, uma coisa legal é que eles e mais alguns Pokémon básicos receberam 2 cartas, uma com mais utilidade, outra com mais pontos de saúde. Cabia a cada treinador decidir o que seria melhor para cada um dos seus decks. Entre as 17 cartas secretas, mais 2 energias, desta vez as energias unitárias. Cada uma delas oferece 3 tipos de energia diferente, mas apenas uma por vez. Uma delas era planta, fogo e água, super sinergia aí, né, dos Pokémon inicial, e a outra ela é elétrica, psíquica e metálica. A próxima coleção, Luz Proibida, veio a seguir, chegando em março de 2018 no Japão com 110 cartas e em maio por aqui com 146. A Luz Proibida era nada mais nada menos do que o poder máximo de Necrozma, com sua apresentação na forma de luz mais pura, o Ultra Necrozma, obtido quando ele absorve completamente o Solgaleo ou a Lunala. Continuando o universo de Pokémon Ultra Sun e Ultra Moon, apresentado em Ultra Prisma, essa expansão traz a versão GX da nova Ultra Criatura, Naganadel, além de vários outros poderosos Pokémon em sua forma GX, como Lucario, Greninja, Zygarde e Yveltal. E alguns dos novos Pokémon Estrela Prisma, como Volcanion, Diancie e Arceus. A única energia secreta dessa coleção foi a energia unitária de Luta, Escuridão e Fada, mas aí já completava, né, a rodinha básica ali dos 9 tipos básicos do Pokémon TCG com essa energia. Você podia ter todas douradas, literalmente. Mas muita gente buscou especialmente a versão secreta do Ultra Necrozma, que é muito linda, convenhamos. Uma das características dos Ultra Buracos de Minhoca, ou Ultra Wormholes no original dos jogos de Pokémon Ultra Sun Ultra Moon, era a possibilidade de ir atrás de vários lendários de todas as gerações. Pensando nisso, a expansão que se seguiu foi a Tempestade Celestial, lançada no Japão com 112 cartas em junho de 2018. Ela chegou aqui com incríveis 183 cartas em agosto. Entre novos Pokémon GX e Estrela Prisma, tivemos Articuno, Stakataka, Rayquaza, Latios, Latias, Jirachi e vários Pokémon de Hoenn fazem parte da expansão, ganhando versões GX, inclusive entre as secretas. Desta vez a energia secreta foi a de Arco-Íris, também clássica, né, desde o início aí dos primórdios do Pokémon TCG, e essa versão dourada, na minha opinião, é a minha favorita, tá? A energia Arco-Íris mais bonita de todos os tempos. Se tivermos Sol e Lua 3.5, também vamos ter Sol e Lua 7,5. 4 coleções se passaram, basicamente o período de um ano, e normalmente temos uma coleção especial por ano, então chegou a nova. E o exemplo que aconteceu no mini set de Black and White Dragões, Dragões e mais Dragões vieram para esta mini coleção chamada de Dragões Soberanos. Ela saiu no Japão em abril de 2018 com 66 cartas e 5 meses depois no ocidente com 78. Essa mini coleção não tem cartas de todas as cores. O grosso, por assim dizer, dela é composto por cartas do tipo Fogo, Água e Dragão. Apenas 5 dos Pokémon não são desses 3 tipos. E se temos dragões de todos os tipos, precisamos de treinadores poderosos para domá-los. Com isso, tivemos a apresentação pela primeira vez no TCG de Lance, o mestre dos dragões aí, numa forma de carta Estrela Prisma, o grande campeão aí da região de canto da Elite 4. Além de Zinnia, a mestra dos dragões que aparece nos remakes de Omega Ruby e Alpha Sapphire. E se tínhamos menos secretas, 8 no total, tínhamos o Ultra Necrozma em sua majestosa versão completamente dourada, como objeto de desejo de todos. Inclusive esse spoiler foi segurado até o final, os jogadores começaram a abrir esses boosters dessa coleção sem saber que essa carta vinha, e o primeiro spoiler que saiu disso daí rodando no mundo foi da versão em português da carta, então acabou que os brasileiros queimaram a largada, conseguiram abrir antes aí esse produto e acabou abrindo uma das cartas mais raras, e só assim a gente descobriu, porque a carta ainda não tinha sido revelada no Japão, acabou saindo aqui primeiro, e primeira vez que o mundo viu, ainda viu ele em português. E assim encerramos a primeira parte da região de Alola no Pokémon TCG. Ainda vamos chegar em Galar, a região atual, mas a gente também vai falar ao longo aqui dos episódios, vamos falar sobre as cartas promocionais que ainda faltaram, vamos falar um pouco sobre competição, torneios, inclusive também uma parte do Pokémon TCG, a história dele aqui no Brasil. Espero que todos vocês tenham gostado desse vídeo, fiquem com Deus, bebam água, manda uma mensagem positiva aí pra alguém que você gosta, e Brofish dos Brothers pra encerrar. Até domingo que vem, hein? 10 horas da manhã, sempre um episódio novo da história do Pokémon TCG aqui no canal. É nóis demais, valeu!